Bom dia para todo mundo. Estamos aqui, né? Dia 7/7. Estava aqui brincando com os números, olhando aqui o que poderia estar aqui representando, né? O nível de informação. Lembro que na aula não, no vídeo passado, eu falei, né, de umas orquídeas que eu ganhei há muitos anos. Nunca tinha dado flor, né? E ontem foi o dia de um ano, né? Que fez um ano da passagem dessa pessoa, desse amigo. E eu ontem escrevi, né? A expressão um ano, né? Escrita. E é um ano dá 23, que dá 5. Que, por coincidência, hoje a soma 7/7 de 2025 dá 23, que dá 5, né? São só coincidências aí que a gente vai percebendo, né, com as informações que a gente vai, né, recebendo. Vou ver só uma coisa aqui, coisa interessante. 7, 8, 12. Uhum. Mas a expressão ano mais que a essência dessa expressão da 14, né, as consoantes de a expressão um ano dá 9, e o ano, né, 2025 dá 9, né? Então, a expressão um ano aí está batendo exatamente no dia de hoje, apesar de ter sido ontem, né? É, ontem até deu 22, né? Representa aí, o 22 é um número mestre que fala da construção de um novo mundo, um outro patamar de consciência, né? Então, eu entendi que tudo é como se todas as informações ali estivessem falando assim: estou bem, estou ok, já estou construindo uma outra informação, né? E lembra que eu falei que eram 41 botões, né? Que dá 5 no final, aí o 23 dá 5 também, enfim. 7714 também dá 5, né? Que é até o inverso, o espelho aí do 41. E ontem todos os botões estavam abertos, não sei se dá para vocês verem, né? Uma coisa maravilhosa essa orquídea. E ela, eu esqueci o nome, Once alguma coisa, chocolate. E ela tem cheirinho de chocolate, uma delícia e linda, né? Isso aqui foi de ontem, né? São as informações assim que eu vou só brincando com elas. Mas vamos falar de hoje, né? De hoje, aí com o 7, né? Deixa eu tirar isso. Hoje é o dia 7 do mês 7, né? Tem muita gente que fala 777 porque 2025, 25, né? O ano 25 do milênio 2000, né? Dá 7, né? Mas o ano 2025 é 9, né? Nós teremos um portal aí real, né? Assim, 999 em setembro, né? Setembro vai ter o 999, mas hoje é 779, né? Mas não deixa de ser impactante, porque todo número que a gente fala que se repete, ele aumenta a intensidade, né, o impacto daquela frequência, né? Por exemplo, 77
né, que é um número mestre que fala de quê? De discernimento, é, é o 7 olhando para ele mesmo, né? Eu brinco sempre que, por exemplo, o 11 é eu olhando para mim mesmo, o 2, 22, né? É o meu estado consciencial, é o meu lado emocional, né? Sentimental, olhando para minhas próprias emoções e como lido com isso. E por aí vai, né? 33, 44, 70, né? 77 e tal. Hoje é dia 7 do mês 7. O dia fala muito do propósito individual, ou nosso propósito de alma, né? Ou o propósito de alma desse dia, é coletivo aqui, né? E o mês fala muito do social, como que lida isso a nível social, né? Como que a coisa, por exemplo, se for de uma pessoa, como que ela lida, né? Muitas vezes a gente fala qual é a máscara que ela usa para lidar com o social. Quando se repete 77, se representa uma transparência. É aquilo que é interno, vamos pôr o dia como algo interno, a alma, a essência, e o mês como algo externo. Então, é igual. Né? Então, isso representa aí um nível de transparência, aquilo que sente internamente é aquilo que externa. Quando se está trabalhado, vamos dizer assim, porque eu posso sentir internamente um chamado, um pedido, uma busca interna e não consigo externar isso, ou tenho medo, ou ainda tenho insegurança, ou não confio totalmente, porque o 7 pode não ter uma fé em si mesmo, e aí ele vai externar a onda oposta do mesmo número, né? Então ele pode internamente vibrar numa questão e vibrar a onda oposta externamente, no social, enfim. O 7, né, ele pede o quê? Ele pede mergulho. É um número de introspecção. É um número que te pede para você fazer um mergulho interno, é, em busca. Eu falo sempre assim que o 7 pede que a gente vá atrás, né, desse contato interno mais profundo para buscar as respostas, né? Que respostas? Quem trabalha só a nível intelectual, né? O 7 adora pesquisa, é pesquisador, é desses que adora estudar, pesquisar, mas o 7 ele vai cutucando, vamos dizer assim, a pessoa para uma busca mais espiritual também, né? Não só a parte intelectual, né? Porque o 7 gosta de conhecimento, ele precisa, ele tem uma necessidade profunda de conhecimento. E no fundo, você vai não só ficar dentro da área intelectual de pesquisa, metafísica, física, o cosmos e tudo mais, que o 7 ele gosta dessa coisa, né? Desse conhecimento amplo, ele também vai querer buscar conhecimento de si mesmo, né? Esse conhecimento de si mesmo para responder as perguntas fundamentais da vida, né? É, eu lembro de uma das expressões que Einstein, né, como um grande cientista e tal, ele falava: até aqui eu consigo explicar. A partir daqui, só tendo uma existência maior, um Deus, ou seja lá o nome que for dado a isso, né? Porque não tem explicação. Né? Então, muitas vezes é isso, a gente tem o conhecimento, a gente busca, né? Estuda, lê não sei quantos milhões de livros, naquela busca insana, né? Por saber,
e mas chega num ponto que nós temos que transcender, né? Aí a entrada do 8 ajuda bastante, né? Porque quando eu passo do 7 para o 8 é transcendência, o 8 transcende espaço e tempo, ele já começa a mostrar uma outra informação, né? Enfim, então o 7 ele vai trazer isso. Eu gosto muito de falar, né, assim, fazer algumas misturas aí. O tarô, né, é a carta 7 é a carruagem, né, é uma carruagem com dois cavalos, e cada cavalo puxando para um lado. E ali mostra o cavaleiro, né, ele tem que estar com o quê? Com as rédeas na mão. Se ele quer seguir, que ele quer seguir o interno dele, ele tem que estar no comando, ele tem que dar a direção para a qual ele quer conduzir a vida dele, né? Então, ele tem que superar os desafios. Quais são esses desafios? Se cada cavalo, vamos colocar aqui como sendo a parte emocional, mental, cada uma puxando para um lado e ele fica a carruagem assim, né? Sem controle nenhum, sem governo nenhum ali, né? Seguindo, ele não está conseguindo lidar com tem uma expressão que fala com as bestas internas, né? É, com aquilo que ainda não tem um domínio maior, né? Para eu ter um domínio maior, eu tenho que ir mergulhando, eu tenho que ir me conhecendo, eu tenho que ir, não é travar, mas é conhecer e saber dar aquele passinho atrás para que eu tenha uma condição de agir em vez de reagir ao quê? A essas informações e muitas vezes traumas e muitas vezes programações, crenças, dogmas e etc. Né? Se eu não tenho um comando interno forte, né? E mais, se eu não confio em mim, se eu não tenho fé em mim mesmo, porque o 7 também pede fé, não é fé religião, né? Nenhum dogmática, mas é a fé em si, né? O que que pode, por exemplo, quando a pessoa tem excesso, aí é a vibração negativa, né, do 7, a vibração que não é a ideal, quando a pessoa tem excesso de fé em si mesma, ela se torna arrogante. Então, é uma pessoa que ela tem muito conhecimento, ela tem muito, porque ela estuda, é uma pessoa intelectual e tal, mas ela se coloca num patamar acima dos outros e olha os outros como se assim, né? Não adianta nem gastar meu latim aqui que não vai entender o que eu vou falar, né? A pessoa ela não sabe sair desse lugar, né? Eu brinco muito que é quando você vai numa palestra e a pessoa não sabe falar numa linguagem simples, comum, que todas as pessoas entendam. Então ela só fala termo técnico. E você entra e sai da palestra, às vezes até pior, não entendeu nada, se sentindo burra, que você não entendeu absolutamente nada do que foi dito ali, porque a pessoa não consegue, ela não sabe transmitir de forma simples, ela só pega lá em cima. Então, isso traz um certo distanciamento das outras pessoas. O 7 fala de recolhimento, eu brinco muito que é um caramujinho que entra para dentro da concha, mas muitas vezes entra e não sabe sair, né? A gente tem que fazer os nossos mergulhos internos, mas a gente tem que saber sair. Mas vamos lá, né? Para o dia e mês, né? O que está aqui nos pedindo, né? Em termos de
informação. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, ok. É interessante, né, que... Deixa eu ver aqui. Não, não é esse não. Deixa eu ver o que que eu pus aqui. É que a expressão julho também dá 7, né? A expressão escrita julho dá 25 é 7, né? O mês é 7 e o dia é 7, né? Então, esse dia está nos convidando, né, a fazer esse mergulho, a entrar, a, a querer entender mais profundamente quem a gente essa muitas vezes uma vontade de voltar para casa, mas a casa verdadeira, né? O 6 fala muito de voltar para casa, mas ainda é a casa física, a família, essa coisa do amor, da harmonia. O 7 é a vontade de voltar para algo que a gente tem saudade, muitas vezes não entende o que que é, né? Aquela vontade de falar assim, meu Deus, saudade de alguma coisa, né? E o que que seria esse contato interno? Porque é através desse mergulho, e esse contato interno que eu vou fazer as conexões aí verdadeiras, reais, né? Com o meu eu profundo, com a minha fonte, né? Que a gente vai ampliando, abrindo, expandindo consciencialmente, né? Cada vez mais. Então, hoje está nos incitando a isso, a segurar a rédea da nossa vida, para que a gente possa conduzir a nossa jornada para onde a gente verdadeiramente quer ir, né? Que eu consiga, tanto internamente quanto externamente, estar em transparência dentro dessa frequência, né? Eu falei que o 77 é discernimento, né? Então traz essa frequência aí de discernimento para a gente, mas se eu somar 77, que é o potencial energético desse dia, dá 14, que dá 5, né? O 14, ele vai sempre pedir que eu tenha iniciativa, que eu haja, que eu dê o passo, não fique parada, que eu dê o passo, que eu conheça o meu potencial e utilize dele, né? E o 4 mas faça isso com os pés no chão, com estabilidade, coloque ritmo na tua vida, né? Trabalhe para que as coisas caminhem de forma estável, para que, aí eu 5, para que você possa se libertar, fazer as suas mudanças necessárias, romper fronteiras, conexões, pontes, né? Não só física como extrafísicas, né? Então você viajar e se experienciar. Todos nós aprendemos muito com experiências, né? Não só a teoria é maravilhosa, né? A gente conhecer as coisas, ter conhecimento, mas se a gente não coloca em prática, se a gente não vivencia aquilo, é só teoria, né? E o 5 ele pede exatamente isso, viva, vá para a vida, abra as asas, mergulha, sinta, né? A gente fala os 5 sentidos, né? Vá, experimenta, porque aí você começa a se conhecer muito mais, né? Muito mais, né? Então é um senso de liberdade, de, sabe assim, de coisa mais viva. Pode se perder, sim, claro, né? Pode. Eu falo muito que o 5 é um dos melhores números que a gente pode vivenciar, né? Porque ele fala de mudança, de liberdade, de experiência, de viagem, de romper fronteira, de ir. Mas estou no equilíbrio. Eu brinco que pode virar sexo, drogas e rock and roll,
Por quê? Porque a pessoa quer experimentar tudo. E se ela não está no equilíbrio dela, ela pode se perder nesse caminho aí. Olha, o sete é o caminho, sete e sete. Então, ela pode se perder nesse caminho e não saber fazer o caminho de retorno, né? A pessoa, quando está em equilíbrio, ela consegue fazer múltiplas experiências, mas não se perder. Ela se mantém no seu eixo. Ela sabe conduzir o teu carro, o teu caminho, né? Então, a gente sempre tem que se conhecer profundamente, quando vai fazer qualquer coisa, né? É a melhor forma. Isso não quer dizer que a gente não vá, né? Eu brinco aqui, enfiar o pé na jaca de vez em quando e, né, perder fazer o trem descarrilhar, né? Mas também, se você tem consciência, você rapidamente volta para o teu eixo, né? Então, no tarô, o 14, né, que é a soma de e-mails aí, é a temperança. É uma carta que mostra uma mulher jogando água, né, de um pote para outro, né? A água representa o que? As nossas emoções, os nossos dois lados, né? E a gente tendo que ter temperança dentro desse processo todo, inclusive para saber conduzir. Então, interno e externo são dois números iguais, né? Eles têm que estar em consonância, eles têm que estar ressonando de forma equilibrada para que a gente consiga caminhar, né? Fazer a trilha, nossa trilha aí, né, de forma segura, né? Para que as nossas vivências, experiências, venham com segurança ao quatro ali, né? E tem que ter segurança, não adianta eu achar que, né, eu vou fazer e pronto, porque a gente pode não ter um resultado tão bom, né? Quando eu somo aí o 14 mais o 9 do ano, vai dar 23, que continua sendo 5, né? Então, hoje, aí pede um senso maior de liberdade, né, de ir para a vida, de fazer esses mergulhos aí, né, de romper um pouco, ah, porque o 4 ele pede segurança, o pé no chão, mas muitas vezes é o quadrado, me limita. Pode, se eu não der conta aí, se eu tiver medo, por exemplo, eu posso não querer ir para a vida. Eu vou ter medo, né? Ou eu tenho que ter sempre muita estabilidade para eu poder ir fazer qualquer coisa. Já com o 23, a história é outra, né? Aqui, o 2 e o 3, né, que estão dentro desse número, né, do 5 aqui, ele vai pedir o quê? Sabedoria. Ok, você vai fazer suas experiências, abre as asas, vai viajar e tal, mas ouça, escute a tua intuição, use de sabedoria para você não sair aí, né, enlouquecidamente. E ao mesmo tempo, o 3, né, que está do lado, fazendo ponte aí entre o 2 e o 5, né? Ele vai pedir o quê? Faça tudo com leveza, com alegria. O 3 é o número dos amigos, da alegria, sabe, assim, do social, mas também das ideias, da criatividade, da comunicação. Então, saiba comunicar aquilo que você percebe, aquilo que você intui, né? Aquilo que vem como um insight, saiba comunicar, né? Comunique através do cardia, do coração, a palavra coração dá 30. Então a gente tem que comunicar através dessa energia cardíaca, né? Cor, cor,
que a gente separar, né, core e ação, né, ação através do core do cardíaco. O core dá o quê? 3, 10, 12. 12, né? Então a ação vai dar 9, né, no final, exato. É, não, isso mesmo. Vai dar 12 com 9, vai dar 21, mas vai dar mais que 9, né? Vai dar 18. Então é 18 com 12 dá 30, isso. Né? Então a ação aí, sendo 18, dá 9, quer dizer, carrega só o que é essencial, olha para trás tudo que você já fez, finaliza, sabe finalizar, né? Utilizando toda a tua bagagem que você tem, né? Mas o core, que dá 12, e ele vai te pedir olhe por outros ângulos, né? A vida, né? A palavra vida dá 12, ó, o core dá 12, né? Olha por outros ângulos a própria vida, né? Enxergue para que você aí se expresse, né? De uma forma que vá conduzir, ajudar você a fazer suas experiências aí, a se jogar na vida, e fazer as múltiplas pontes e conexões, né, de forma saudável, né? Não é da gente querer chutar o balde. Aí, de forma irresponsável, porque o 5, se ele for intempestuoso, ele pode se tornar irresponsável. E aí, né? O que é que vai ser o resultado de ação ou das experiências e tudo mais. Então, o ir em busca da liberdade, das experiências, de você se experienciar, não é que você tem que ficar tudo regradinho, mas também não pode chutar o balde, né? Tudo é um bom senso, né, gente? Tudo, tudo, tudo exige um bom senso para que a gente flua, é, não prejudicando principalmente a nós mesmos, né? E nem aos outros, né? Não, nosso entorno, né? Então a gente tem que estar aí, né? Fazendo essa condução de forma perfeita. Eu falei aqui, né? Dentro de uma equação que eu faço aqui, o ponto de apoio para o dia de hoje é exatamente o número 30 que dá 3, né? Eu falei a palavra coração dá 30 que dá 3, quer dizer, então hoje é importante essa vibração do cardíaco, mas também é importante eu saber comunicar. Como falar para que eu consiga expressar de fato aquilo que eu gostaria de expressar, né? Muitas vezes, quando a gente não sabe expressar, a gente fala, o outro entende. Óbvio que a gente não é responsável pelo que o outro entende, hum? Mas eu tenho que aprender a me expressar da melhor forma, é aquilo que eu falei da palestra. A gente vai, a pessoa não sabe falar simples ou não sabe, né? Então, quanto melhor é essa nossa comunicação, quanto mais simples e mais direta e amorosa, melhor, né? E se eu somar aí esse ponto de apoio com tarefa de hoje, né, que é 23 e o 30, dá 53, que vai dar 8. Que seria o quê? A frequência total, a somatória total do dia de hoje, né? E o que o 53 dando 8, então, o 8, ele fala de transcendência, ele fala de presença, ele fala de poder, é, força, uma força interna exatamente pela tua presença, né? Decisão, né? Eu tenho que saber decidir, né? Tomar é o número da justiça.
É números também de cura, mas também pode ser de doenças. Lembra que eu falei acidentes, doenças e etc. Se eu não tenho, porque ele tem uma carga muito intensa, né? O 8 ele tem uma vibração bastante forte, né? E ele carrega dentro dele dois números, o 5 e o 3, que são os principais ali para, né? Que é o resultado desse 8 vem do 5 e do 3. Então, o 5 é a própria energia do resultado final do dia de hoje, né? E o 3 que seria o ponto de apoio, né? Então, esses dois aqui de forma mostrando claro, né, que eu tenho que fazer conexões, eu tenho que fazer pontes, eu tenho que ir para a vida, eu tenho que ter liberdade, eu tenho que me experienciar, né, é, com alegria, com leveza, essa vibração do cardíaco, fazendo a minha comunicação de forma clara, trazendo aquilo que eu quero criar nessa vida de forma clara, né? Com leveza. Né? Eu falo assim que o 3, olha, é o cardíaco, mas se eu não estou me comunicando com amor, com leveza, né? Com essa vibração assim de alegria que o 3 pede, vai para onda oposta. Depressão, tristeza, né? Peso. Né? Então, para tudo isso, a gente sempre tem que prestar atenção, né? O 5 pode ser irresponsabilidade total. A pessoa chutar o balde e falar assim, dane-se o mundo, eu vou, né? E o 3 com depressão, com tristeza, com, né? Ou falando destampadamente, né? Sem nenhum tipo de filtro, né? Pode dar um 8 explosivo, totalmente explosivo. Então, temos que prestar sempre atenção na vibração, como estamos caminhando ao 7 aí, como estamos conduzindo a nós mesmos, a nossa vida, né? Não só internamente, como externamente, tá? Para eu saber para onde eu estou indo, né? É, há muito tempo atrás, né, eu brincando com os números, que eu vivo brincando, né? É uma coisa que eu faço diariamente, né? Mas eu peguei o termo sacerdotisa de Ísis e o termo sacerdotisa de Ísis dá 53, que dá 8. É a frequência do dia de hoje, né? Total, a somatória total para hoje. Dá 53, que dá 8. Então, a frequência aí de Ísis, né, dessa frequência sacerdotal, né, qual é o entendimento, né, as vogais, que é a essência da expressão sacerdotisa de Ísis, da 24, que é 6, e as consoantes, que é aquilo que é mostrado, é 29, que dá 11, que é o portal, né? Então, o portal do quê? Da harmonia, do amor, do equilíbrio, né? Lembrando que o nome Madalena é 24, o nome Yeshua também é 24, né? Então, é um processo aí alquímico, quem sabe, que a gente está aqui sendo incitado a fazer, né? Precisamos nós não mudamos nada com violência. A gente tem visto isso ao longo dos múltiplos séculos aí que a gente vem. Se mudasse alguma coisa, né, gente, já estaria tudo ótimo, né? É, a mudança é consciencial, a mudança é interna. A mudança é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? E se eu não mudo o que eu sou internamente ou como eu estou vibrando internamente, eu emito e projeto isso no campo do consciente coletivo e se eu estou vibrando raiva e medos e angústia, eu estou projetando isso no campo do consciente coletivo. Imagina a somatória de múltiplas pessoas fazendo a mesma coisa. Mas o contrário também, né?
Se eu acordo, desperto, opa, peraí, tem outras coisas, começo a voltar para dentro. A projeção que eu vou fazer dentro do campo do consciente coletivo vai ser outra. Eu vou abrir o campo de possibilidades aqui, trazendo outras informações para esse campo, né? E as pessoas que já estão também despertando, acordando e tal, vão começar o quê? A sincronizar com essas informações. Então, cada um de nós fazendo a sua parte vai aumentando esse consciente aí, essa mudança de informações dentro do campo do consciente coletivo. Então, é um trabalho interno que cada um de nós tem que fazer, né? O que seria ser uma sacerdotisa de Ísis, né? Eu gosto sempre de brincar e eu sempre analiso tudo a partir de mim, né? Porque é o meu referencial, né? E o meu sobrenome, né? Eu tenho um nome composto, Dulce Maria, mas eu tenho meu sobrenome, né? E o meu sobrenome dá exatamente 53, que dá 8, né? Então eu sempre gosto de ver o que é que eu preciso, o que é que isso aí quer dizer, o que uma sacerdotisa de Ísis quer dizer como frequência para mim, né? O meu nome, Dulce Maria, né, dá 30. Aí é o cardíaco, o coração, eu preciso aí trabalhar a minha comunicação e etc, né? Cada um de nós tem aí vários propósitos, né, de alma, que a gente está aqui, né? E eu sempre brinquei, né, porque a expressão chumbo, alquimia, né, processo alquímico aqui, a palavra alquimia dá 18, que dá 9, né? Eu nasci no dia 18. A palavra chumbo, não, o coração dá 30, né? Mas a palavra chumbo também dá 30. E a palavra ouro dá 22, né? E eu brinquei uma vez, falei assim, eu entendi. Eu tenho que transformar o chumbinho aqui em ouro, porque a minha tarefa nessa vida é 22. Quer dizer, meu nome, eu nasci no dia 18, quer dizer, né? Então eu tenho que fazer, o que que eu vim aqui? Fazer o meu processo alquímico, né? Me transmutar, né, em ouro, né? Mas se eu somo chumbo e ouro, dá 52, que dá 7. Né? Então, de novo, a gente volta aqui para o 7, né? Pedindo uma introspecção, pedindo uma fé maior em nós mesmos, saber conduzir o conhecimento para uma expansão, não só para o mental, né? Mas usar esse conhecimento com sabedoria, expandir, olha o 52, chumbo e ouro aqui, né? Com liberdade, para que eu possa experimentar muitas coisas usando de sabedoria. Então, a soma aí, chumbo e ouro, dando 52, que dá 7, já traz uma outra informação. Eu tenho que usar o conhecimento, mas com sabedoria, né? Olha, a carruagem, né, que eu falei da carta do tarô, a palavra carruagem dá 27, que dá 9, né? Esse 9 aí, ele vai utilizar duas informações poderosíssimas, é uma energia mestra, né? Porque ele vai usar o 2, que é a sabedoria, tá? E o conhecimento do 7, o mergulho interno. Então, ele usa conhecimento e sabedoria, é o lado masculino e feminino, né? O masculino, ele é de ação, ele é de fazer, ele é direto, ele busca o conhecimento, né? O feminino é o contato, é o sutil, é essa coisa dessa sabedoria inata, dessa escuta mais, sabe, mais fina. Então, a carruagem aí, que é a carta 7 do tarô, nos pede, né, a utilização tanto da sabedoria, e vem em primeiro lugar, ao 2, ele vem em primeiro lugar, a sabedoria,
escutar a intuição, ter flexibilidade na vida para conduzir. Enfim, gente, eu viajo bastante, mas assim, vamos lá, né? É um dia aí, né, para a gente ter temperança, né? Discernimento, né? Sabendo realmente conduzir a nós mesmos, né? Principalmente. Não é eu querer saber, querer conduzir a vida dos outros, não. Cada um de nós tem que ter responsabilidade em conduzir a própria vida, né? Com cada vez mais consciência, né? Que é o que esse processo, essa jornada que cada um de nós está fazendo aqui nesse plano pede, né? Autoconsciência, tá bom? Então, um beijo enorme para cada um, né? E continuamos aqui, né? Firme e forte, tá bom? Beijinho e até a próxima.